Olá, estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Este programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, saber que você está aí levando essa mensagem às comunidades, compartilhando, junto fazendo aí conosco esse diálogo em comunidade. Durante esse mês de maio, nós reverenciamos aí Maria, nossa mãe, companheira de caminhada, nós estamos tratando desse tema. E hoje nós vamos falar, Maria, a mulher, a mãe das comunidades. E nada mais, nada menos do que aqui para me ajudar, uma grande mulher. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento, com o programa Diálogo em Comunidade. Eu sou aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial, de 18 a 22 de julho de 2023. Hoje é uma alegria muito grande estar conosco a irmã Eurides. Ela é de São Paulo, né, irmã Eurides? Da Congregação Irmãs Imaculado Coração de Maria. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá, Cleusa, tudo bem? Muito agradecida pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui. Olá para todos aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que nos veem. Eu sou, então, a irmã Eurides Alves de Oliveira, como a Cleusa disse. Eu moro atualmente em São Paulo, sou goiana, sou da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e articuladora hoje do GT de formação, da SEBS, da Ampliada Nacional, e comprometida aí com toda a caminhada das comunidades de base, dos grupos de reflexão bíblica, né? E tenho para com Maria uma admiração muito grande, né? Ela é patrona, padroeira da nossa congregação e também na experiência das comunidades. Maria é o rosto materno de Deus, é a presença maternal de proteção, de cuidado, de inspiração para a vivência no segmento de Jesus. Então, muito bom estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, esse diálogo em comunidade, trazendo Maria para a nossa vida, para a vida das comunidades, falando da nossa experiência e aprofundando a importância dessa mestra e discípulo na nossa caminhada. É isso mesmo, irmã Eurides, uma grande alegria para a gente também recebê-la, né? A grande caminhada que a senhora tem aí junto às comunidades, também na proteção de tantas mulheres, né? Esse segmento realmente encarnado de Jesus de Nazaré, que é tão inspirador para nós mulheres. E hoje nós vamos aí celebrar Maria, a mulher, a mãe das comunidades. Ela que é a serva do Senhor, mas também é a mulher da resistência, que mesmo em meio a tantas angústias e sofrimento, faz brotar a esperança. Uma das características de Maria, que traz aí nas Sagradas Escrituras e nos estudos, é guardar silêncio, guardar no seu coração. Assim também nós vemos ainda hoje muitas mulheres de nossas comunidades que ficam muitas vezes caladas, mas por esse sistema patriarcal e opressor. Porém, Lucas dá voz a uma jovem de Nazaré, que com força profética canta as maravilhas do Senhor, que o Senhor realizou ao longo da história do seu povo, denuncia a prepotência dos ricos e poderosos. Como que essa força feminina aí, que é uma profeta, que anuncia, que denuncia, pode contribuir e inspirar também as mulheres e as jovens das nossas comunidades para que superem as dificuldades do nosso tempo, irmã Eurides? Olha, Leonira, eu penso que Maria é, por excelência, essa guia e essa mulher de inspiração para as nossas comunidades, né? Eu quero começar dizendo, você disse que Maria era a mulher do silêncio, sim. Ela era a mulher do silêncio contemplativo, mas não o silêncio do silenciamento imposto, né? Maria silenciava porque ela conseguia contemplar as ações de Deus na história do povo e na história dos pequenos. Então, o seu silêncio era fecundo, era para elaborar um anúncio. E, como você disse, um anúncio de vida e de esperança. No Evangelho de Lucas, né, a gente tem Maria, essa jovem de Nazaré, de um lugar concreto, onde ela sente-se, vivencia a sua fé na comunidade de Nazaré. A gente imagina Maria desde a sua infância e da sua adolescência, né, sendo educada na fé a partir da experiência de fé dos pequenos, dos pobres de Nazaré. E ela é escolhida por Deus, né, sente-se vocacionada
de Deus para seguir a sua fé com um projeto de vida concreto, né, de entrega, de doação, de serviço. E ao ouvir essa voz de Deus, ela acolhe, né, esse chamado como serva, né, uma serva que se coloca a caminho, que se coloca no discipulado, né, de Deus, numa perspectiva exodal, resgatando a experiência do êxodo do povo de Deus, e depois gera no seu próprio corpo Jesus e o oferece à humanidade. Essa experiência humana e também divina de Maria está muito presente na experiência das nossas comunidades, que são, na sua maioria, feita de mulheres também simples, de mulheres que carregam uma fé aprendida no cotidiano, a partir da devoção popular, às vezes a partir da reza do texto, a partir do repasse dos ancestrais, dos avós, das mães, e também da palavra de Deus. E Maria, sobretudo para as comunidades eclesiais de base, para as comunidades cristãs, católicas, né? Ela é o rosto materno de Deus. Ela tira as comunidades da orfandade. Elas dizem, o nosso Deus tem um pai, né? Nós temos um pai que é pai de todos, Jesus, que é o filho, mas que veio através de Maria, né? E Maria é bem concreta na história da humanidade. Então, eu penso que essa presença maternal, mas ao mesmo tempo companheira, que brota, que sai da periferia, que nos ensina a se colocar a caminho, ela é muita inspiração para as mulheres das nossas comunidades. Então, eu vejo, o Padre Zezinho canta, em cada mulher que a terra criou, um rosto de Deus Maria deixou. E Maria é essa expressão do rosto materno de Deus em cada uma das mulheres que hoje também tenta gerar vida nas nossas comunidades. É bonito falar de Maria, não? A gente se empolga. Maria, educada na fé, escolhida por Deus, olha que linda. Maria serva, mulher simples, né? Mulher da comunidade, mulher simples. Então, no Magnífica, Maria ela se torna a portadora da espera dos pobres do Senhor. Vivemos também em tempos muito sombrios, né? Agravados pela pandemia e pelos desmandos desse nosso governo atual. O tema do 15º Intereclesial da SEBS, uma igreja em saída, em busca da vida plena para todos e todas, nos lembra essa vocação primeira da igreja, que é de Maria. O que fazer e como não se calar diante de tanto sofrimento e tantas Marias de hoje, e tanta violência que acontece, né? Esse grito pela vida que nós temos que ter, né? As mulheres, as Marias, e outras lutas pela vida das mulheres. O que podemos fazer? E como não calar diante de tanto sofrimento, irmã? Bom, eu penso que, como Maria, anunciando que o nosso Deus é um Deus que não se compactua com a injustiça, um Deus que não quer a dor e o sofrimento, um Deus que não se cala diante da violência. Foi isso que Maria cantou no Magnífica, um Deus que não se conforma com as desigualdades sociais. Por isso ela cantou que Deus derruba do trono os poderosos e levanta os humildes. E ela convida todos e todas, né, a se unir nesse canto do Magnífica através da organização. Eu penso que o caminho para as mulheres hoje, né, para as comunidades em geral, mas de um modo particular para as mulheres, que são maioria nas comunidades, que têm um protagonismo tão bonito, que tem muito a contribuir, que tem habilidades próprias de mulheres, mas que são ainda, né, nas nossas comunidades, muitas vezes relegadas ao silêncio, e que sofrem, dentro e fora de casa, na sociedade, na igreja, violência, discriminação, e às vezes é vítima, né, os números do feminicídio são assustadores, olhar para Maria e não se calar. E aí, para ter força para não se calar, é preciso se organizar. Eu atuo já há mais de 15 anos numa organização chamada Rede Um Grito pela Vida, que inicialmente começou com um grupo de mulheres religiosas e hoje já somam com leigos e leigas muitas pessoas das nossas comunidades que se juntam para, a partir da mística
do Êxodo, que houve o clamor do povo, né? E a gente diz que houve o clamor das mulheres, e também a partir da mística do Magnífica, de um Deus libertador, que não quer a opressão e a violência, a gente luta contra toda forma de violência, de modo particular, contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres, né? E o nosso nome é Rede Um Grito pela Vida. E tem essa inspiração em Maria, né? Ela gerou Jesus e Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, todas as mulheres e todas as pessoas, porque também os homens que somam com as lutas das mulheres nas nossas comunidades estão junto, devem olhar para Maria e se unir, gritando pela vida, se organizando, tomando conhecimento das ferramentas que a gente tem para lutar contra toda forma de opressão das mulheres, né? Conhecendo a Lei Maria da Penha, conhecendo a lei de enfrentamento ao tráfico de pessoas, não aceitando a violência sexual, divulgando os números do feminicídio, enfim, nesta linha do enfrentamento da violência que eu tenho uma grande experiência. Mas também se apropriando cada vez mais do seu espaço também nas comunidades, ocupando serviços de liderança, exercendo o papel da profecia. Eu penso que esse é o papel nosso de mulheres na igreja e na sociedade, né? A partir da mística do Magnífica, que é um canto de libertação que surge dos pobres, das mulheres da periferia e quer ecoar, né, como um convite ao novo céu e uma nova terra. Está aí o lema do Intereclesial. Criar novo céu e nova terra só é possível quando há uma inclusão de todos, e uma inclusão sempre mais ativa, prospectiva, protagonizada das mulheres das nossas comunidades, na luta contra toda forma de opressão, na luta contra as violências, né, concretas do dia a dia, né, na luta contra a discriminação e, sobretudo, no conhecimento também da palavra de Deus, na vivência da mística, na cumplicidade umas com as outras, nos serviços comunitários, enfim. Eu penso que o trabalho em rede, o trabalho em coletividade, a vivência da fé em comunidade, são caminhos que nos ajudam a fazer do Magnífica não apenas uma memória histórica do passado, mas a atualizar na nossa vivência cotidiana, nas comunidades e na sociedade. Esse segmento encarnado, assim, né, na vida de comunidade, em rede, né, as mulheres juntas ali, é que vão proporcionando, né, esse olhar feminino para a igreja. Nós temos aí a presença de tantas irmãs que estão conosco, né, que são mulheres dentro da igreja, que seus papéis muitas vezes, né, não são os papéis ali de destaque por essa hierarquia que a gente tem ainda muito patriarcal, muito fechada, mas nós reconhecemos aqui, né, com a sua presença e em seu nome, em nome também do Diálogo em Comunidade, a grande contribuição, não só contribuição, mas o protagonismo feminino dentro da igreja, seja pelas irmãs como vocês aí que desbravam tantos lugares, tantas periferias, né, urbanas e humanas, mas que estão ali ao lado daqueles que sofrem. Então, essas mulheres na igreja e com a igreja fazem realmente diferença. E isso também inspirado em Maria, né? Maria que acompanhou Jesus ali, né, da concepção até os pés da cruz, e depois seguiu acompanhando os apóstolos. Nós estamos aí já perto de Pentecostes, onde a gente vai vivenciar novamente esse momento, ver ali a presença de Maria reunida com eles, e que não é um papel secundário, mas é um papel de grande importância, esse protagonismo feminino e esse olhar feminino dentro da igreja. E que o Papa Francisco muitas vezes, né, dá essa olhadinha para a gente, reconhece a importância do feminino ali na igreja, mas que a gente vê que ainda é um pouco cristalizado, né, que ainda a gente não consegue ainda realmente que a igreja dê essa abertura, também à sociedade, para a vivência e para a experiência das mulheres. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho da sua experiência pessoal, religiosa, comunitária, nesse sentido. E para você, qual é a importância desse olhar da presença feminina no segmento de Jesus de Nazaré, seja na igreja, na sociedade, na família, mas estar ali enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto presença feminina acolhedora, que é o que nós somos. Eu costumo dizer que se tirássemos nós, mulheres da igreja, a igreja
desapareceria, né? Se nós pegarmos as nossas comunidades de base, as nossas paróquias, as nossas dioceses, e de uma certa forma nós nos retirássemos por uma semana, 15 dias, a gente teria igrejas vazias, porque nós somos a maioria nas celebrações, nós somos a maioria nos serviços comunitários, nós somos a maioria em várias atividades da igreja, né? Então, eu penso que o papel das mulheres não é um papel secundário, elas são parte integrante na igreja, nós somos batizadas, temos comum dignidade de filha de Deus, como os homens também batizados têm a sua dignidade reconhecida. Agora, lamentavelmente, porque nós vivemos num contexto patriarcal muito grande, né, numa cultura milenarmente patriarcal, onde nós fomos acostumadas a criar papéis, diferenciar papéis femininos de papéis masculinos, né, e atribuir, normalmente, liderança, protagonismo de decisão, espaços de poder mais aos homens e as mulheres ficarem mais no aspecto da execução e dos serviços. Muitas vezes a gente percebe ainda um caminho a ser feito num discipulado de iguais dentro das nossas comunidades. Eu atuo, né? Eu costumo dizer que eu sou filha do Concílio Vaticano II, que traz essa eclesiologia do povo de Deus, e povo de Deus é homens e mulheres, leigos, leigas, clérigos, bispos e papa, numa relação de circularidade, de comunhão, de participação de irmãos e irmãs, mas que a gente sabe que esta é um ideal que acontece em experiências concretas bonitas em muitos lugares, em pequenos grupos, mas que a gente ainda tem um longo caminho a fazer. Então, nessa minha trajetória, né, desde os meus 12 anos, depois da catequese, inserido depois no movimento dos crismados, e aí depois na pastoral de juventude, depois veio a vocação à vida religiosa, eu sempre atuei no serviço das comunidades, das pastorais sociais, dos organismos eclesiais, e depois também no movimento popular, no movimento da sociedade. E eu digo que participar como mulher nesses espaços é uma graça, é um desafio. É uma graça porque a gente aprende que nós temos valor a partir do conflito, a partir do confronto, a partir das dificuldades, mas também a partir da sororidade, da cumplicidade de muitas companheiras e companheiros. Mas a gente percebe nesses espaços ainda que o papel da mulher ou o lugar da mulher ainda carece de reconhecimento, sobretudo quando se pensa no aspecto da decisão, no aspecto da ocupação dos espaços de poder. E aqui eu não estou falando só do poder ordenado ou não ordenado, as mulheres ascenderem ou não ao sacerdócio, embora eu acho que isso também já é tempo de a gente ter essa liberdade, né? Negar isso a priori às mulheres também não eu acredito, não é o melhor hoje ainda, mas na igreja a gente tem um longo caminho a fazer. Mas não é só o espaço ordenado, mas é a questão do discipulado de iguais mesmo nas comunidades, nos espaços. Eu penso que com o processo de sinodalidade que a igreja está nos propondo, que é para resgatar essa questão do Concílio Vaticano II, o papel da mulher volta com muita força como uma condição para que a sinodalidade realmente aconteça, para que as nossas comunidades sejam de espaços sinodais, expressão dessa igreja, povo de Deus, num discipulado de iguais, como Maria tentou fazer isso junto com as outras mulheres no segmento de Jesus, né? E que também enfrentou barreiras. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver os apóstolos, os discípulos e as mulheres, como se elas fossem a última categoria que foram agregadas. Mas os evangelistas não deixaram de registrar que elas estavam lá. E elas estavam juntos, né? Junto e juntas com os discípulos, com os apóstolos, com as diaconisas e tudo mais. Então, eu penso que o nosso papel não é secundário, ele é primordial. A gente já avançou bastante, mas a gente ainda tem muito que caminhar nessa linha do discipulado de iguais e do reconhecimento do nosso saber. Por exemplo, o conhecimento das mulheres na área da Bíblia, na área da teologia feminista. Eu acho que isso é importante a gente reconhecer mais.
a participação das mulheres nos processos de formação, né? Nós participamos muito nos processos de formação de base, das comunidades, das lideranças. Algumas estão no meio acadêmico, mas também com muita luta. Então, penso que tem uma valorização grande a ser feito ainda nesse campo da ascensão, não tanto da ascensão, mas do reconhecimento. E é um reconhecimento que não vai vir de outras pessoas, senão de nós mesmos. E aí eu penso que Maria de Nazaré nos mostra isso, né? A jovenzinha de Nazaré não ficou sendo aquela jovem recatada e do lar. Ela, uma vez protagonizada por Deus, ela se dispõe, né? Ela sai da sua cidade de Nazaré, vai para a casa de Isabel, fica com Isabel um bom tempo. Ali, com certeza, elas conversaram muito sobre a história das mulheres na caminhada do povo de Israel, e ali elas conseguem compreender que agora elas são protagonistas do projeto do povo de Israel naquele momento da sua história. E Magnífica é um pouco isso que Maria canta. E depois que ela canta o Magnífica, ela não para mais, né? Ela acompanha Jesus no templo, depois acompanha Jesus na festa de casamento, depois ela acompanha Jesus na cruz, e depois ela vai acompanhar as primeiras comunidades também num discipulado de iguais, dando a sua palavra, dando a sua força, com a sua presença de transformação. Então, eu penso que o avanço, né, nesse discipulado de iguais, o reconhecimento que nós tantos buscamos, ele passa muito por nós mesmos. E aí eu quero dizer para nós, mulheres das comunidades, a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar a palavra, a gente precisa se reunir entre nós para nós discutirmos as nossas causas, a gente precisa realmente se expor, sair da invisibilidade, sair do silenciamento, né? Às vezes a gente precisa silenciar, sim, para gestar algo novo, mas o silenciamento imposto, a gente não deve concordar com ele. Então, a minha experiência é uma experiência de luta, é uma experiência de grande conquista. Hoje eu realmente me falo, né? Sou irmã Eurides, sou religiosa, sou mulheres das comunidades, sou cristã, sou católica, sou feminista, né? Apoio o movimento popular, tenho a minha opção política definida, e eu penso que esse foi uma trajetória longa, não sem sofrimento, não sem restrições, não sem sofrer em alguns momentos discriminação, mas a gente precisa, e eu consegui ser hoje, dizer o que eu sou, a partir da ajuda de outras mulheres, né? E também a partir da inspiração de Marias de ontem e de hoje, e sobretudo de Maria de Nazaré. Maria, mulher simples e forte, né? Em suas decisões. Então, nós devemos segui-la, né? Os seus exemplos, que lindo, né? Tanta coisa para falar de Maria, devemos seguir sempre. Maria, nossa mãe. E nós, do Comunica 15, do programa Diálogo em Comunidade, nós queremos agradecer a irmã Eurides, né, nessa disponibilidade nesse momento, as pessoas que estão nos acompanhando, né? O que a senhora pode falar? A mensagem final que a senhora pode deixar para as pessoas. E agradecendo sempre essa sua disponibilidade nesse momento, irmã. Eu gostaria primeiro também de agradecer e de recordar 3 pontos da vida de Maria, que eu penso que pode ser a nossa marca, né, de identidade de mulheres cristãs nas comunidades eclesiais de base e nessa sociedade tão marcada ainda pelo patriarcalismo e pela violência e pela opressão das mulheres, né? Primeiro que a gente tem que ser mulheres místicas e proféticas, né? E aí nessa mística e profecia nós sermos toda de Deus, mas também toda do povo, e ao ser toda do povo, ser toda dos pequenos. Então, sermos mulheres sensíveis aos clamores que vêm dos pequenos, né? E olhar sempre para Maria como a mulher da periferia. E aí o ensinamento do Papa Francisco, né? A gente estar atenta aos clamores que nos vêm da periferia. E a partir desses clamores, nós nos organizarmos também como mulheres simples do povo, mulheres da periferia, mas que têm uma força de transformação. E também um outro aspecto que eu queria trazer para nós é que sejamos mulheres de esperanças,
né? De uma esperança ativa, de uma esperança não passiva, de uma rebeldia, mas uma rebeldia com fundamento. Por isso, então, com consciência. Consciência crítica, consciência política, consciência de gênero, consciência de classe, consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus, Deus Pai e Deus Mãe, Deus Comunhão, Deus Trindade, Deus Comunidade. E, por fim, que a gente nunca esqueça que Maria está presente no rosto de cada uma das Marias, mulheres de nossas comunidades. Minha gratidão, que a gente siga preparando esse 15º Eclesial nessa perspectiva de criar um novo céu e uma nova terra, de lutar para que todos os povos tenham vidas sempre juntos, numa parceria, homens e mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as classes, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de luta e de esperança. Um abraço a cada uma, gratidão a Leonir, a Creuza e a todos que fazem parte desse programa Diálogo em Comunidade e aqueles e aquelas que nos prestigiam. Mais uma vez, muito obrigada, irmã. Obrigada também por toda a sua caminhada junto com a gente das SEGs, agora também da equipe de formação. Então, vamos juntos e juntas, né, seguir esse caminho aí de comunicando as belezas, e nesse mês, especialmente, as belezas de Maria, que é a nossa companheira, a nossa animadora aí nas comunidades. E eu quero encerrar esse programa de hoje, né, trazendo uma frase que a senhora deve conhecer bem, né? Tenham ânimo e coragem, pois Deus vê a nossa luta. E é isso mesmo, é a forma como nós nos posicionamos diante do desafio, conta muito na forma como eles serão resolvidos. Isso nós aprendemos com Maria e aprendemos aí no dia a dia da comunidade. E nós queremos encerrar esse programa trazendo aí uma lembrança do nosso último dia 15, né, dia D de oração pelo 15º Intereclesial, homenageando assim as comunidades e também a Nossa Senhora. Acompanhe conosco sempre esse programa, compartilhe, faça chegar essa mensagem e nós nos encontraremos no próximo domingo. Até lá! Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar.